Fala pessoal, tudo bem? Robson Santana. Hoje não tenho assunto nenhum para falar sobre perfumaria. Hoje eu vou falar sobre algumas críticas que eu fiz relacionado a alguns YouTubers que estão, na verdade, ganhando dinheiro enganosamente. Vou falar logo dos religiosos, né? Que eu vou dizer que são religiosos. Eu acho que quando a pessoa ela quer ganhar dinheiro honestamente, ela não precisa usar de artifícios e falácias. Eu vou dizer logo falácias. Quem não entende o que é falácias, eu vou explicar mais ou menos aqui qual o significado do que é falácia, tá? Eu estou aqui escrito aqui no meu lado. A falácia é um raciocínio enganoso, tá? Falácia é um raciocínio enganoso, inválido ou incorreto que tenta parecer verdadeiro, mas não é sustentável ou coerente, tá? Existe diversos tipos de falácia, como a falsa dicotomia, o autoabotuísmo e o falso dilema, e assim sucessivamente. Alguém que queira entender sobre falácias, do que eu estou falando aqui, vai entender que do que eu estou falando. Como eu disse logo no início, eu vou falar sobre os que são religiosos, né? Os falsos profetas que a Bíblia fala. Quem são esses falsos profetas? Os falsos profetas são pessoas que se passam por homens, olhe bem, se passam por homens de bem, mas que na verdade são hipócritas e enganadores. Tá? Eles falam em nome de Deus, mas não acrescentam nada verdadeiramente útil à vida do cristão. Esses são os falsos profetas. E vocês podem, na verdade, pesquisar na Bíblia onde está escrito sobre os falsos profetas. E vocês vão entender que no primeiro livro, que é o livro de Mateus, né? O livro de Mateus 7,15, versículo 15 ao 23, que Jesus alerta aos seus discípulos. Tá? Jesus alerta sobre aos seus discípulos sobre os falsos profetas. Os seus discípulos, tem muita gente aí se passando por discípulo de Jesus, dizendo que eles se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Jesus também diz que os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos, tais como a árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins. O livro também de Marcos fala sobre isso, Marcos 13, 22, que diz assim, que haverá muitos falsos profetas e falsos cristos que realizarão sinais e maravilhas para enganar as pessoas. O livro de Ezequiel 13 também fala a mesma coisa. 2 Pedro também fala a mesma coisa. O 2 Pedro capítulo 2, de 1 ao 18. Mas Ezequiel condena os falsos profetas. Tá? E onde é que eu vejo isso como um falsos profeta? Sobre as falácias dos youtubers. Como eu estou dizendo a vocês, sobre os cristãos. Tem alguns cristãos aí, ou crentes. Desculpa, gente, o celular tá tremendo, é porque ele tá numa base aqui, tá arredondado aqui. Mas vamos lá. Creio vocês que isso aí não vai impedir da gente ter uma comunicação, uma dicção aqui perfeita. Perfeita não, né? Perfeito só Jesus. Uma conexão aqui de entendimento, tá? E o que eu falar aqui, ao lado aqui eu tenho meu caderninho, como eu sempre deixo um caderninho e uma caneta aqui para explicar sobre isso, tá? Então, assim, quem são os falsos profetas de hoje em dia? Eu digo a vocês que são esses bispos,
esses apóstolos que estão aí nas redes sociais pregando coxa. O- Aí eu pergunto, o que é uma pregação coxa? Uma pregação coxa, hoje em dia, uma pregação coxa, nada mais é de tudo que está fora do contexto bíblico. Pregação coxa. São coisas que falam com coincidência, entendeu? As pregações coxa hoje em dia não tem nada para que te ensinar, a não ser que você coloque uma assimilação à outra. Tipo, a teologia do coach é um processo de auto-aperfeiçoamento, creio eu, que busca o sucesso econômico. Olhe bem o que é que está acontecendo com esses bispos, apóstolos, pastores aí que não tem uma boa pregação. Um sucesso emocional e um sucesso psicológico. As pessoas que pregam o coxa também têm se espelhado em círculos evangélicos e dividido essa área com pastores. Coxa é uma ferramenta, na verdade, que ajuda as pessoas a alcançar o seu objetivo pessoal e profissional. Ajuda as pessoas a fazerem isso. O coach avalia o estado atual do cliente e ajuda a estabelecer um plano de ação com metas e objetivos. Aí eu pergunto, onde é que Cristo entra nisso daí? Olha bem, eu tenho pessoas na minha família, só em onde eu moro, tem duas pessoas que estão, uma sofrendo com próximo a depressão e a outra com um estágio já encaminhando. Uma é a minha enteada e a outra é minha cunhada. Aí, aonde é que entra esse negócio de coach? Onde é que entra essas orações que as pessoas fazem, entre aspas, dizendo que estão ajudando, que na verdade estão fazendo a tradicional correntinha. E aí você deixa, preste atenção, vocês deixam de seguir a Cristo para seguir ao homem. E por que essas duas pessoas estão nesse estágio dentro de casa e eu já não procurei ajudar? Ajudo, eu ajudo. Se eu fosse parar para falar sobre o Evangelho aqui, eu estaria com minhas redes sociais também assim. Enganar é fácil, falar a verdade que é difícil. O processo de eu falar e me comunicar com as pessoas dentro de casa e mostrar que aquilo ali que elas estão fazendo é errado, significa que por detrás de mim tem uma pessoa, né, fazendo a lavagem cerebral nessas pessoas. Quem são elas? Os youtubers, crentes, os pastores, os bispos, vozes bonitas, suas vozes de pessoas que eram para estar, na verdade, como locutores de rádio, como apresentadores de TV, né? Com suas orações, bom dia, que Deus abençoe. As pessoas gostam disso, né? Aquelas palavras assim, esticadas, parecendo corda de arco, lança a flecha e te acerta em cheio. Que, meu Deus, que oração linda. Crentes emotivos, crentes duvidosos, crentes que não sabem o que quer. Eu sou cristão. Por quê? Eu sirvo a Cristo. Crente é aquele que crê. Por isso que eu estou falando crente, porque aqueles crentes que estão ali, eles estão crendo no bispo, no pastor, no evangelista, no orador, em tudo, menos em Jesus. E eu te falo sobre isso. A primeira pergunta é: qual desses que vocês estão ouvindo, qual desses que vocês estão assistindo, qual desses que vocês estão seguindo, que manda você pegar a Bíblia, folheá-la
e fazer um estudo aplicado sobre o que é e o que não é. Qual desses estão na Bíblia falando sobre a ansiedade? Qual desses? Quase nenhum, né? O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? A Bíblia, ela é um livro da qual fala sobre tudo. A Bíblia, na verdade, é seu manual de instrução, é seu manual de vida. A Bíblia fala sobre a ansiedade em vários versículos, como Mateus 6:25, como 1 Pedro 5:7, Filipenses 4:6 a 7 e Salmos 68:20. Então, assim, vamos primeiramente pelos últimos. Vamos para Salmo 68:20, que diz: Instrui a entregar a situação ao Deus que conhece e está no controle de tudo. Certo? Vamos para Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Instrui a não andar ansioso de coisa alguma e a entregar as petições a Deus pelas orações e pela súplica. Aí vem 1 Pedro 5,7, que diz assim: o apóstolo Pedro instrui a lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em Mateus 6:25 diz: Jesus Cristo convida a não andar ansioso e apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Que alternativa é essa? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tá. E por que essas pessoas elas estão ansiosas? Vou explicar por quê. Por que eu comecei do último para o primeiro? Porque Jesus disse. Olhe bem o que Jesus disse. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu pergunto a você, qual desses bispos estão ajudando você a folhear a Bíblia? Uma das palavras em que me incomodou da minha cunhada foi falar assim: eu não gosto de ler, eu prefiro ouvir o bispo. Vocês estão vendo aonde está as falácias da pregação dos crentes que só estão querendo ganhar engajamento, visualizações, inscrito. Compartilha essa oração, né? Manda para um parente seu, um amigo e tal. Gente, isso tudo é falácia, propaganda enganosa. Ninguém que está do outro lado da telinha está ali para te salvar, não. Eu aqui me comprometo a dizer que isso aí é falácia. Pesquisa aí o que é falácia, que eu já expliquei. Tá? Então, assim, se vocês querem ganhar o reino de Deus, faz o contrário do que a minha cunhada falou. Eu não gosto de ler. Eu gosto de ouvir o bispo pregando, fazendo oração. Mas ao contrário, comece a ler a Bíblia e pare de ouvir pessoas orando. Porque quem tem que orar é você, não é as pessoas. Porque acontece que isso aí eu vou dizer que 98% das pessoas que estão orando, ela não costuma, ou 98 não, 100% das pessoas que estão orando, ela não costuma prestar atenção no que está acontecendo do outro lado. Ou, quando as pessoas estão falando e tem outra falando ao mesmo tempo, você não costuma prestar atenção no que ela está falando, porque você está prestando atenção naquilo que você quer dizer. E a atenção é única e exclusiva. Ou você tem atenção para dar, ou você dá a atenção para quem quer falar. É uma conexão de via dupla. Ou você dá ou você recebe. É simples. Então não venha para cá me dizer que quando o bispo está orando, você está orando também. Porque você ou vai prestar atenção naquilo que ele está orando bonitinho, que Deus abençoe, não sei o quê. Ou você está em comunicação e conexão com Deus. Ou você vai
está com um intermediário, que é o bispo, o pastor, o apóstolo, não sei o quê, intermediário, está tendo ele como intermediário, que a sua comunicação não vai chegar, mas quem vai chegar é a dele, ou você vai se ligar direto. Eu entendo que Jesus disse que eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Ele fala no livro de Mateus 6:25, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar. Quem tem que buscar sou eu, não é o bispo que tem que buscar. Quem tem que buscar a minha comunicação, a minha ligação com Deus sou eu, direto. A salvação só tem o intermédio por Jesus, não por bispo, não por pregador, apóstolo, seja lá quem for. Ele pode auxiliar você no conhecimento bíblico. Por que as pessoas não chegam lá e começam a folhear a Bíblia? Eles têm uma autoconfiança naquilo que eles falam. Eles podem ter a sua comunicação com Deus diretamente, mas eles não estão ajudando você em nada. E por que a ansiedade? Por que as pessoas não se curam da ansiedade então? Porque elas não estão buscando o reino de Deus. Aí eu digo, por causa do chip da besta. Aí eu digo a você, mas Robson, o chip da besta já está aí? Já. E eu vou lhe dizer, estamos falando entre eles. Você, eu, estamos com o chip da besta na mão já. Que dizem que está codificado aqui e aqui. Não é isso? Aí eu vou mostrar para você agora que todos nós estamos com o chip da besta. Você acredita? Vamos lá. Deixa eu pegar o chip da besta. O chip da besta é esse aqui. Esse é o chip da besta. Celular. A sua conexão direta com o celular. Aí você vai me chamar, mentira, mentira. E o diabo ele é tão enganoso ao ponto de que te engana achando que você vai acreditar no que o governo está dizendo, que vai implantar um chip em você. E vai botar um código na sua testa, né? Ah, vai pegar você à força, vai fazer igual a boi, carimbar você, tá na sua testa, me dá o braço aí que eu vou colocar o chip. O diabo é astuto e enganoso. O chip da besta já está na parte, em 98% ou 99% da população mundial, não está naqueles países de pobreza, por isso que tem esse percentual de 5% para mais ou para menos. Vamos dizer assim que 95% da população mundial já está com o chip da besta na mão, que é o celular, é o iPhone, é o Android, tá? Aí você chega lá na frente e você vai me dizer assim, realmente tem razão, tem lógica isso. Hoje em dia, você não larga, você não desgruda do seu celular. Seu celular está constantemente em que mão? Só se você for como eu, esquerdo. Mas querendo ou não, está na minha mão ali. E o foco do celular é tirar você da atenção de Cristo. O foco do celular é desviar a sua atenção de Jesus. E é o que está acontecendo. Aí você pega o celular, bom dia, que Deus abençoe. Aí você fica procurando um lugar para se ajoelhar ao invés de conversar com Deus, sua ligação com Deus, seu sacrifício com Deus. Eu vou explicar sobre esse negócio de sacrifício daqui a pouco. Deixa eu acabar só de falar isso aqui. Seu sacrifício com Deus, ao invés de você ter esse compromisso, você vai ter o compromisso com o bispo, com o pastor, com o apóstolo em redes sociais. Vai para a igreja, rapaz. Simples. Vai para a igreja. E quando for para a igreja, deixa você lá em casa. Quando a reunião acabar, ela acabou. Porque certamente você vai querer fazer uma filmagemzinha do pregador, você vai querer ver o testemunho de alguém, vai querer filmar, e isso aí desvia o seu foco. Se vocês querem fazer isso, levar o celular para a igreja, deixe no modo avião. É a melhor forma de você não receber mensagem no melhor momento da pregação, que é a palavra. Tá? Eu parei para fazer esse vídeo aqui hoje porque eu vim na casa de minha mãe na ilha, né? Ela está um pouco adoentada e eu vim fazer um serviço aqui. Não tem ninguém aqui, então parei para fazer esse vídeo aqui. O cachorro está quieto hoje, né? Que de vez em quando ele late quando
Houve alguns barulhos aqui. Então, gente, vamos lá. Sobre o sacrifício. Jesus, ele se casou com a cruz. Aí você bota uma interrogação na cabeça. Ué, com a cruz? É. Ele abraçou e a beijou. E por ela, ele morreu e entregou a sua vida para nós. Nós, hoje em dia, somos cristãos. E o que é ser cristão? É ter, é ser um Cristo pequeno, um Cristo menor. E levar o evangelho a toda criatura. É o que Jesus quer. Que sejamos um Cristo pequeno. Temos uma centelha divina para carregar os 4 cantos do mundo para levar a palavra de Deus. Então, assim, Jesus, ele se sacrificou por nós. Aí eu pergunto, e você vai se sacrificar para ficar ouvindo um bispo? Ah, o que é que tem, Robson? Tem muita coisa. Uma vez ou outra você ouvir uma pregação, tudo bem. Uma vez ou outra você pegar uma pregação para você ouvir, tudo bem. Mas 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da noite, meia-noite. Aí eu pergunto a você, quando foi que você fez isso para Jesus? Mas para o bispo você está fazendo. Porque o bispo vai chegar ali, a hora, aí já bota até a notificação. Aí vocês botam a notificação do vídeo, mas ninguém bota uma notificação, alarme para ler a Bíblia. Ah, Robson, mas eu não consigo entender muito a Bíblia. Tem coisas que eu não consigo entender. Aí você faz a pesquisa. Aí você vai para o Google. Simples. O que quer dizer, vamos dizer assim, o Salmo 23. Como traduzir de forma correta o Salmo 23. Aí o Google pode ajudar você. Alguns vídeos podem ajudar você. Alguns pastores que têm leitura bíblica pode ajudar você em algumas pregações, e aí você leva aquela fatia que Paulo falou, ouvir de tudo e reter só o que é bom para o seu coração. É poucas as pessoas que botam o celular para despertar e dizer assim, agora às 6 horas da manhã eu vou levantar para ler a Bíblia. Agora às 8 horas da manhã eu vou levantar para ler a Bíblia. Agora meio-dia eu vou a hora das portas abertas. Agora às 6 horas, né, hora do crepúsculo, eu vou ler a Bíblia. Ah, à meia-noite, hora dos portais, que os portais dos infernos se abrem, eu vou ler a Bíblia. 3 horas da manhã, a hora que Deus espera que você se sacrifique para levantar para falar com Ele, eu vou pegar a Bíblia para ler e vou orar. Ninguém. 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 Às vezes nem eu. Tem tempo que eu não faço isso. Pegar, assim, fazer essa corrente. Aí eu digo, a corrente, essa é a boa, jejum e oração, aí você se sacrifica um pouquinho e aí você tem autoridade para falar. Aí vocês vão acreditar em pregação coxa. Aí vocês vão acreditar em sonho e oração. A própria palavra diz que Jesus falou. A própria palavra falou assim, vigiai e orai. Aonde está escrito isso? Está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai. É uma expressão bíblica que aparece nesse livro. A expressão vigiai e orai é um ensinamento de Jesus que se refere a estar em oração com Deus e vigiar os pensamentos. A vigilância, ela tem que vir primeiro. A vigilância é constante e uma exigência para contra-atacar a complacência, vamos dizer assim, e a negligência. Você primeiro tem que vigiar seus pensamentos. Por isso Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai. As pessoas têm o costume de falar ao contrário, orar e vigiar, mas não, é vigiar e orar. Olhe bem, como é que eu vou explicar isso? Vigiar e orar. Tem gente que fala ao contrário, vamos orar e vigiar. É o que está acontecendo muito nas redes sociais. As pessoas estão orando mais e vigiando menos. É por isso que o coração fica cheio de ansiedade e a mente perturbada.
Por quê? Ora demasiadamente e pratica pouco. Vigiai, ó, e orai. Senhor, abre mais os meus olhos para que eu possa enxergar os meus inimigos. Senhor, estava pensando aqui numa mulher bonita, tirar esse pensamento e colocar os pensamentos só de minha esposa, que eu vejo ela quando nós tomamos banho. Oh, coisa maravilhosa. O meu esposo parrudo, forte, agradável. Senhor, quando chegarmos em casa, depois do trabalho, eu vou chamar ele para a gente ter e tomar um banho. Que o homem sadio, né? Então, os pensamentos ruins, as vigilâncias são constantes. Eu dei uma base, como vocês devem vigiar e orar. Vigiar no que pensa, orai para que esses pensamentos não sejam levados para o coração. Vocês têm que, na verdade, fazer com que a sua mente mantenha o controle do seu resto do corpo. No momento em que você coloca o seu coração para controlar todo o seu corpo, existe ansiedade, depressão, vontade suicida, vontade de matar, roubar, assassinar, cometer estupro, adultério e assim sucessivamente. Quando o coração controla o corpo. Tem condições para isso? Tem. Eu sempre tenho como eu vou dizer, uma hierarquia e vou ensinar isso aqui hoje. Deixa eu me lembrar qual é eu sempre, no outro dia eu falei, já tem mais ou menos uns meses que eu falei sobre isso, a hierarquia daquilo que eu falo até chegar ao coração. Eu tenho que ter inteligência, sabedoria, razão para controlar os meus sentimentos. O sentimento tem que estar sempre abaixo desses três: inteligência, sabedoria, razão e depois a emoção. Porque se eu deixar a inteligência, a sabedoria e a razão, meu coração vai tomar conta dos três e vai causar uma bagunça aqui dentro. É o que está acontecendo com as pessoas ansiosas. Eu tenho que ter a razão no lugar da emoção. Se eu deixar a emoção controlar a minha razão, eu tenho dúvida. Se eu não tiver, se eu tiver a minha emoção falando mais alto do que a razão, ela chega à minha sabedoria. Então eu tenho que ser sábio para ter razão. Porque se eu não tiver sabedoria, eu não vou ter a razão em lugar nenhum. Aí quem manda é a minha emoção. Então eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser inteligente o suficiente para ter a sabedoria, para colocar a minha razão no meu lugar, para controlar as minhas emoções. Isso é uma hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo. O resto que se exploda. Ó, o resto que se exploda. Porque se eu não controlar as minhas emoções, me causa ansiedade. Aí vou à loucura. Vou cometer tudo que é erro. Aí vamos para a Bíblia novamente. Eu vou aqui nos meus caderninhos aqui, anotação. Jesus diz: ou quente ou frio, porque morno eu vomito. Onde é que está isso? Esse dizer, essa célebre frase, ele quer dizer sobre a sua razão. A Bíblia diz que Jesus vomitará os mornos. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse diz assim, nos dizem assim: porque és morno. Talvez até a sua Bíblia seja diferente da qual eu tenho o costume de ler. Eu leio sempre as dos evangélicos, que hoje em dia está praticamente em todas as assembleias. Tá? Almeida corrigida. Ok? Apocalipse diz: porque és morno, não és quente e nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem somos nós na visão de Deus? Essa é a pergunta que nós
devemos nos fazer sempre, hoje e mais tarde do que nunca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não quero. Como acontecem essas coisas aos olhos de Jesus? Se Jesus disse isso em Apocalipse, é porque ele tem noção sobre os crentes de hoje, principalmente esses que ficam ouvindo bispo, mas praticam iniquidade, que vai para festa, paredão. Em casa tem uma dessa. É dia, tarde, noite e madrugada ouvindo o bispo, nas horas vagas do final de semana, quando não está trabalhando, farra, paredão, né? Noites fora, adultério, porque, querendo ou não, eu não vou para um paredão para ficar olhando homens. O paredão vai ter mulher lá requebrando, dançando, aquelas músicas de baixo escalão, as músicas que bota a mulher mais baixo do que um chiclete preso debaixo da sandália. A sandália você já pisa, imagine um chiclete. Então, assim, as pessoas, as mulheres, na verdade, elas estão num nível tão baixo de aceitação que ela não entende que elas mesmas estão se desvalorizando. E quando existe pessoas desse nível, e depois que eu ouvi pregação de bispo, pregação de pastor, pregação de apóstolo, que é isso, elas estão se tornando nem quente e nem fria. Na verdade, elas estão mornas, porque na hora da frustração, ela vai buscar a oração, vai para o joelho, vai fazer, vai acontecer. E na hora que tá tudo bem, vamos para balada, vamos curtir, vamos fazer acontecer. Esses são os que o próprio Jesus diz que já está a boca em tempo de vomitá-los. E vão fazer isso, vão ser muitos. Aqueles que buscam a pregação de uns e de outros, não sabem conversar com Deus, e depois, quando está tudo bem, tudo maravilhoso, vai para a balada. Esses são os crentes mornos, do qual são muitos, na verdade. Então, assim, hoje eu não vim criticar bispo, não vim criticar, eu vim criticar as pessoas que servem, como eu disse no início, não vim criticar bispo, nem o que eles fazem. Para eles, eles estão fazendo da forma correta. É com ele e as almas que eles estão colocando a vida em risco. É com eles e o trabalho dele. As falácias deles vão dizer tudo o que é o verdadeiro profeta e o falso profeta. Eu gosto muito da pregação do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte. Eu gosto. Gosto muito. Por quê? A pregação dele é uma animação verídica da vida, do cotidiano de hoje em dia. Você pode estar vivendo isso, eu posso estar vivendo, o que ele prega pode estar vivendo. Por quê? O Espírito Santo comove ele através da alegria hilária, né? Tem hilariedade naquilo que ele prega, mas tem uma verdade do qual você engole sorrindo, que você engole ouvindo, de uma forma em que o Espírito Santo na vida dele foi de tal forma, é de tal forma, que ele comove as pessoas inicialmente com uma boa oração, curta, e ele vai para a palavra. Dessa palavra, através do que Deus quer ensinar para você, não estou fazendo propaganda aqui do pastor, não. Estou falando do que eu gosto. Através da palavra aplicada, ele joga, né, o Espírito Santo ensinou a ele jogar uma alegria ao público, junto com a verdade, através da palavra. Mas, primeiramente, o que é que ele faz? Ele se apresenta, sou o pastor Cláudio Duarte, venho aqui para tal. Vamos orar. Ele ora, uma oração simples, mas que tem condutividade. E é como aqueles fio grosso que aguenta aquelas amperagens mesmo, que você vê aquele plasma saindo do poste, que não quer desgrudar aquela raiz de raio, né?
quando a canela do poste se desgruda do cabo, aí fica... É tipo isso. A conexão que ele tem com Deus é tipo assim, não quer se desgrudar. É energia pura. Preste atenção. Ali você aprende e sai cheio. É melhor do que você ficar ouvindo pregações todos os dias, Salmo 21, Salmo 23, Salmo 21, no, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 20, todos os dias. A própria palavra diz sobre a oração repetitiva. Eu posso lhe dizer aonde é que a palavra fala sobre orações repetitivas. Tá? Parece até Parece até brincadeira, né? Mas está lá em Mateus. Parece que hoje eu peguei só o livro de Mateus para falar sobre isso, né? Mateus 6, 7 e 8. Fala assim: Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou que as vãs, em vão, vamos dizer assim, né? No plural, em vãs repetições não devem fazer parte da oração cristã. Ele disse que Deus não se preocupa com a contagem de palavras ou expressões poéticas, mas sim com a verdade no ritmo. No entanto, não há problema em orar pela mesma coisa, mas de uma vez, desde que as orações sejam espontâneas do coração e honre a Deus. Você está entendendo? Agora eu falo para vocês o tempo todo. Tem Assembleiana aí, tem aquelas outras igrejas, pentecostal, que é o tempo todo Salmo 91. Salmo 91, pô, a oração do Salmo 91 é poderosa, mas repetitiva. O que adianta vocês tanto orar o Salmo 91 e não praticar? O que adianta ali o tempo todo pegando o Salmo 91 e não entender o Salmo 91? Salmo 91 é um salmo poderoso, porém não deve ficar se repetindo todas as vezes. Ou você, eu conheço uma pastora, eu não vou nem citar o nome dela aqui, porque ela pode estar na minha rede social aí, daqui a pouco dá um problema para mim, mas é uma amiga da família. É uma pessoa que a gente visita ela sempre. Eu visito vários pastores, várias pastoras. Eu tinha uma bispa, a pastora Inês, que é uma mãe para mim, faleceu tem um ano, e isso aí foi um pedaço que foi arrancado de mim, e ela foi consagrada bispa. Mas eu disse, para mim a senhora sempre vai ser pastora. Não existe esse negócio de unção ser de bispo, apóstolo, querubim, daqui a pouco estão ungindo a serafim. Não existe. Jesus foi batizado e ele era pastor. Ele morreu pastor. Os apóstolos dele. Aí tá, beleza. Aí eu digo a vocês, peraí. A Bíblia me diz que bispo é abaixo de pastor. Apóstolo é abaixo de pastor. Quem foram os 12 apóstolos? Ele estava acima ou abaixo de pastor, de pastoral? Abaixo. Aí depois de você ser ungido a pastor, você vai regredir. Existe isso? Não existe. Não existe você ser ungido a algo que você tem que crescer e não regredir. Pesquisa aí. Vocês estão entendendo? Mas eu vou terminar esse vídeo aqui porque já estou chegando na casa dos 40 minutos. Mas eu vou deixar uma mensagem para você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O que vocês não conseguirem entender na Bíblia, vocês pesquisem-se na internet. Hoje em dia a internet está para te ajudar. Hoje em dia a política está aí, as pessoas estão entendendo mais política, as pessoas estão entendendo mais o reino de Deus, mas entenda o reino de Deus de forma fácil, porque existe uma complexidade para você chegar até Deus, mas existe uma facilidade chamada Bíblia. A Bíblia é o livro manual do ser humano. A Bíblia é a única ligação que você tem diretamente para conhecer a Deus. Para conhecer. Você não vai conhecer a Deus e você não tem intimidade nenhuma com Deus se você não lê Bíblia. Não adianta você falar de Jesus porque alguém falou, não adianta você falar sobre pregações que alguém falou, que achou bonito, oração, tá? Você acostumou a ouvir o Salmo 91, mas não lê Bíblia, você não tem conexão com Deus. É a mesma coisa de eu estar aqui no meu celular querendo acessar a internet e o Wi-Fi desligado.
Eu posso até estar falando com alguém, mas ele não vai receber. Ele não vai receber a mensagem. Você vai enviar, mas não vai nem chegar o primeiro tracinho. Vai ficar lá aquela bolinha quadrada com um pontinho no meio. Não vai. Não vai encher nem você. Você pode estar ali orando, tal, tal. E aí quem vai encher é o coração. O coração vai se encher. O seu coração. Porque o altar de Deus não vai estar nele. Ou você lê Bíblia para ter conhecimento bíblico. Hoje foi só o livro de Mateus, né? Ou você vai ter o conhecimento bíblico através da Bíblia, ou você vai ser um suicida espiritual. Se você não ler Bíblia, se você não comer Bíblia, se você não se alimentar de Bíblia, se você não beber da água da vida que está na Bíblia, você vai morrer de fome e sede espiritual. Aí você vai ficar atrás de bispo. O Totó começou a latir, só porque eu falei. Aí você vai ter uma morte espiritual. Aí você vai ficar ouvindo bispo, ouvindo bispa, ouvindo pregação, ouvindo apóstolo, ouvindo pastores na rede social, ao invés de estar comendo Bíblia. Compra uma Bíblia de estudo e começa a praticar o que é verídico. É você ter uma Bíblia na mão, praticar a leitura, que só em você praticar, Deus vai estar dizendo assim, ó, já tem um filho ali meu, já, ó, diga aí o que tu queres. Vai fazer igual o que fizeram com Salomão. Salomão fez 1000 holocaustos. O que é um holocausto? É uma morte? Não. Um holocausto são várias mortes incontáveis. Aí ele fez 1000 holocaustos. O próprio Deus chegou no sonho dele e falou assim, o que queres que eu te faça? Pode pedir que eu te dou. Aí ele disse, eu quero sabedoria para alimentar, dirigir o povo, para alimentar o povo, eu quero sabedoria para levar o povo, guiar o teu povo. Deus falou, como não pediste teus inimigos nas tuas mãos, como não pediu riqueza, como não pediu vida longa, eu te darei isso e muito mais. E Deus o transformou ele num homem mais sábio. Apesar dos deslizes dele, apesar do conhecimento que ele teve, o homem mais sábio sobre a face da terra, ele cometeu deslizes. Onde é que está isso? Lê a Bíblia. Ele fez pacto com demônios. Ele fez com que o tempo ele chegasse na época certa de chuva, na época certa de plantio. Os demônios ajudavam ele de uma certa forma correta. Olha a sabedoria do homem. Ele escreveu um livro chamado Clavículas de Salomão, onde tinha chaves maiores e chaves menores. Esse livro, para alguém ler, ele teria que orar para que aquela pessoa conseguisse, através dos anjos, entender a língua em que ele escreveu aquilo, porque foi uma língua, não sei se foi, não estou lembrado se foi angelical ou se foi demoníaca, não sei. Eu posso falar aqui com toda certeza. Clavícula de Salomão. Então foi um livro que ele escreveu em uma linguagem morta, ou viva, ou que a gente não entende, mas que ele escreveu esse livro, do qual um ser humano não tinha capacidade de ler. Ele mesmo, para ler aquele livro, ele tinha que orar. Então ele teve muito conhecimento, né? E sem falar que os próprios demônios indicaram onde é que estava ouro, prata, diamante, né? Turquesa, rubis. Lembra daquele filme Indiana Jones, As Minas do Rei Salomão? Existiu as Minas do Rei Salomão. Hoje ninguém sabe onde é que está. Né? Procura lá no Clavícula de Salomão. Então, gente, acordem, leia a Bíblia, saia desse negócio de ouvir excesso de oração. Veja uma pessoa que está... Preste atenção. Veja essas pessoas que estão ansiosas, essas pessoas que têm o costume de estar com ansiedade, sem conseguir dormir de noite, que anda com a cara o tempo todo no celular, que não sai das redes sociais, que dorme o dia todo, que não tem ânimo para o dia, só anda com ansiedade, não come direito, achando que está com virose, né? Sempre estão com diarreia.
veja se elas não passam o dia todo ouvindo orações, tá? Eu vou ficando por aqui. Isso é um alerta que eu estou falando. Não estou dizendo que pode ser, que seja isso, mas observe se elas não estão ouvindo. Leve a palavra para ela, leve a palavra diretamente para ela e diga que lê a Bíblia, saia do celular. Eu estou fazendo um vídeo no celular aqui porque é o único canal que eu tenho, é o único jeito que eu tenho de fazer. Mas eu poderia fazer com a câmerazinha, mas é o jeito que eu tenho de me comunicar com você. Estou pensando em fazer uma live. Agora em janeiro eu vou fazer um grupo do WhatsApp para colocar as pessoas que querem trabalhar com perfume, querem conhecer, para essas pessoas entrarem em comunicação, já que eu já larguei um pouco o YouTube de lado, tá? Porque eu já expliquei em vários outros vídeos que eu não ia dar continuidade, porque eu pedi ajudas no canal e algumas pessoas não se sensibilizaram para eu mesmo ajudar vocês a crescerem. Hoje em dia as pessoas podem me procurar no WhatsApp que eu vou atender automaticamente, como atendo todos. Automaticamente, quero dizer, com educação, respeito, respeitando os horários, porque tem gente que vai chegar lá meia-noite, a 1 da madrugada, isso aí, gente, não existe. Você mandando um oi para mim já está incomodando. Não que eu não queira que vocês falem, mas seja prudente. 9 horas, 8h30, podem mandar mensagem até as 21h30, porque eu vou receber as mensagens de vocês, eu vou estar apto a receber. Mas tem gente que vai lá 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, porque está assistindo meus vídeos naquele horário e tem a obrigação de mandar mensagem naquele horário. Pô, não existe isso. Não existe. Aí eu vou olhar mensagem que não tem lá, salvo no meu contato, não são pessoas que estão no meu contato do WhatsApp, e porque estão assistindo meus vídeos, aí eu começo a mandar mensagem. Oi, aí envia. Boa noite, envia. Tudo bem? Envia. É Robson? Envia. É que eu assisti seu vídeo agora, envia. Aí fica o celular toda hora vibrando, 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 vibrando. Quando eu vou pensar que é um acidente que aconteceu com um parente, ou alguém morreu, ou é pessoas que, na base da emoção, vai chegar lá e vai começar a mandar mensagem. Manda mensagem pela manhã. Aí quando eu vou responder a mensagem pela manhã, não respondem. Ou deve estar dormindo pelo simples fato do horário que estava lá assistindo meus vídeos ser de madrugada e dorme até tarde, ou vão trabalhar e não dá atenção no horário devido que deveria dar. Vamos ser prudentes, gente. Tá bom? A Bíblia diz que devemos ser prudentes como uma serpente e manso como uma pomba. Tá lá na Bíblia, vê lá. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo chegou aos quase 50 minutos. Eu quero que Deus abençoe a todos, porque chegaram até aqui. Todos que chegaram até aqui, deixem um like, se inscrevam no canal. Tá? Eu não quero ganhar engajamento, não quero ficar rico com o YouTube. Eu quero simplesmente que o que acontece aqui entre a gente chegue a outras pessoas. Se vocês acham que esse vídeo teve algum benefício para você, aí vocês compartilham com uma pessoa que está precisando ouvir essas verdades, tá bom? Que eu não vou tirar do meu coração. Eu estou pedindo a Deus que me dê forças e me dê direção para falar com vocês, tá? E isso aqui foi um pedido que eu vim fazendo durante a manhã, no meu jejum, para falar com vocês. Depois do meu de jejum, eu vim fazer com vocês porque eu já estava alimentado espiritualmente. Agora eu vou voltar a trabalhar, fazer um serviço que eu estava fazendo ali. E se vocês puderem se inscrever no canal, deixe aquele like se vocês gostaram e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja sofrendo de ansiedade, que eu vou falar com ela através desse vídeo, que ela tem que ler a Bíblia e parar de ouvir bispo, pastores, apóstolos, que não estão levando ela a lugar nenhum. Deixe esse intermédio, que é ouvir orações, e ligue-se com Deus diretamente com as suas orações. Deus abençoe a todos sempre.